Os alimentos que consumimos fornecem nutrientes que podem ser classificados como essenciais ou não essenciais. Os nutrientes essenciais devem ser obtidos por meio da dieta, já que o corpo não é capaz de produzi-los. Em contrapartida, os nutrientes não essenciais podem ser sintetizados pelo organismo. De maneira geral, os nutrientes são divididos em duas categorias: os macronutrientes, que incluem carboidratos, proteínas e gorduras, e os micronutrientes, são os minerais e vitaminas. Além disso, há também a água, que, no meu ponto de vista, não se encaixa em nenhuma dessas classificações. A principal diferença entre macro e micronutrientes está na quantidade necessária pelo organismo. Por exemplo, uma mulher de 63 quilos que pratica exercícios físicos pode precisar de 120 gramas de proteína diariamente, enquanto a necessidade de vitamina C é de apenas 75 miligramas. Considerando que a vida, como a conhecemos, teve início na água, começaremos nossa aula por ela. Sempre que você pensar na água dentro do seu corpo, imagine que ela preenche todo o organismo, nos vasos sanguíneos, nas células e nos espaços entre elas, ou mais especificamente, nos líquidos intracelular e extracelular. Está tudo sendo banhado e submerso por água. Muitas substâncias do nosso corpo, como proteínas, carboidratos, hormônios, enzimas e DNA, estão dissolvidas na água e, portanto, dependem dela para funcionar. Algo interessante é que dentro das células, no meio intracelular, há mais água do que fora delas. Temos sistemas de aquaporinas que controlam isso rigorosamente, e ainda bem. Isso é essencial para manter o ambiente intracelular constante. Imagine se uma célula sofresse desidratação ao longo do dia. Isso causaria um colapso celular, ela pararia de funcionar e morreria, já que as proteínas deixariam de funcionar. As proteínas só funcionam na presença de água. Sem ela, elas precipitam. Essa desidratação pode ocorrer em qualquer tipo de célula, incluindo neurônios, células musculares e outras. A porcentagem média de água no corpo de homens costuma variar entre 55% a 60%, enquanto nas mulheres varia entre 50% a 55%. Para se ter uma ideia, um indivíduo de 80 quilos pode conter em média 48 litros de água em seu corpo. A quantidade de água a ser consumida por cada pessoa varia de acordo com características fisiológicas individuais, o clima, a atividade física e a dieta. O valor mínimo indicado para o consumo diário de água é de 1,8 litros para homens e mulheres. No entanto, de modo geral, vamos ajustar uma recomendação baseada no peso corporal, diferenciando entre pessoas sedentárias e aquelas que praticam exercícios físicos. Para sedentários, a recomendação é de consumir 36 ml de água por quilograma de peso corporal por dia, tanto para homens quanto para mulheres. Por exemplo, para uma pessoa que pesa 70 quilos, o cálculo é de 36 ml vezes 70 quilos, resultando na necessidade de ingerir 2,5 litros de água por dia. Já para quem pratica exercício físico, a recomendação é em torno de 40 a 45 ml de água por quilograma de peso corporal por dia. Nesse caso, o cálculo para uma pessoa de 70 quilos seria 45 ml vezes 70 quilos, totalizando 3,1 litros de água por dia para uma hidratação adequada. É claro que em dias mais quentes é necessário aumentar o volume de água consumido para compensar a desidratação que acontece por conta do calor. Agora vamos ver sobre os micronutrientes. Os micronutrientes, que incluem vitaminas e minerais, não fornecem energia, mas são essenciais para regular diversos processos corporais. Os minerais representam cerca de 4% da massa corporal. Eles fazem parte da composição de enzimas, hormônios e vitaminas, podendo se combinar com proteínas, outras substâncias químicas ou estar presentes na forma livre. Esses minerais são classificados em dois grupos, os macrominerais e os microminerais. Os macrominerais recebem esse nome por conta da necessidade diária superior a 100 miligramas por dia. Temos alguns exemplos aqui como sódio, potássio, cálcio, fósforo e magnésio. Já os microminerais são necessários em menores concentrações, inferiores a 100 miligramas por dia. Alguns exemplos são o ferro, o cobre, o fluoreto, o manganês e o zinco. As vitaminas são moléculas orgânicas essenciais, que não podem ser sintetizadas pelo corpo, devendo, portanto, ser obtidas pela alimentação. Existem duas categorias de vitaminas, as hidrossolúveis e as lipossolúveis. As vitaminas hidrossolúveis incluem as do complexo B, como tiamina, que é a vitamina B1, a riboflavina, que é a vitamina B2, a niacina, que é a vitamina B3, a piridoxina, que é a vitamina B6, a biotina, o ácido fólico, o ácido pantotênico e a cobalamina, que é a vitamina B12, que atuam principalmente como coenzimas. As vitaminas lipossolúveis têm diversas funções específicas. A vitamina A está relacionada ao crescimento e desenvolvimento. A vitamina D está relacionada ao metabolismo do cálcio.
A vitamina E possui ação antioxidante. E a vitamina K desempenha um papel essencial na coagulação sanguínea. Vitaminas e minerais desempenham um papel fundamental em praticamente todas as reações estruturais, funcionais e regulatórias do nosso organismo. Embora cada vitamina e mineral tenha suas propriedades específicas, geralmente eles atuam de forma sinérgica com enzimas, hormônios e outros compostos, garantindo o bom funcionamento fisiológico. As principais funções incluem formação e saúde óssea. O cálcio e o fósforo são minerais essenciais para os ossos. Outra função importante inclui a função cardiorrespiratória e formação de células sanguíneas. O ferro é fundamental para a hemoglobina nas células vermelhas do sangue, que dependem das vitaminas B6, B12 e folato para seu desenvolvimento. Já a vitamina C é essencial para a síntese de colágeno. Outra função é para a produção de energia. As vias energéticas do corpo dependem das vitaminas do complexo B para metabolizar os macronutrientes. E a última função que eu quero destacar aqui é a função antioxidante. O oxigênio pode gerar radicais livres que danificam as células. O corpo necessita de antioxidantes como a vitamina E para neutralizar esses radicais. A deficiência de vitaminas e minerais compromete a função fisiológica do corpo e afeta a saúde. Por outro lado, o consumo excessivo também é prejudicial. As vitaminas lipossolúveis são armazenadas no corpo, o que torna desnecessário ingeri-las diariamente. No entanto, o consumo elevado pode aumentar o risco de toxicidade. Já as vitaminas hidrossolúveis são excretadas pela urina, mas o excesso pode também sobrecarregar o organismo. Tanto a deficiência quanto o excesso podem ser evitados com uma alimentação variada e equilibrada. O uso de suplementos alimentares multivitamínicos deve ser reservado exclusivamente para indivíduos com deficiência comprovada por exames. Pessoas saudáveis conseguem obter todas as vitaminas necessárias por meio de uma dieta equilibrada e diversificada. Agora vamos falar sobre os macronutrientes. Os termos macronutrientes e macromoléculas são por vezes usados de forma intercambiável. No entanto, o termo macromolécula refere-se a moléculas formadas por ligações covalentes entre seus componentes básicos. Por exemplo, aminoácidos são interconectados por ligações peptídicas para formar proteínas. Moléculas de glicose são unidas por ligações glicosídicas para formar amido ou glicogênio. E o ácido desoxirribonucleico, ou o DNA, é conectado por ligações fosfodiéster. Todas essas estruturas são consideradas macromoléculas. Os lipídios, entretanto, não se encaixam nessa classificação, pois são moléculas pequenas de baixa massa molecular, que se agrupam por repulsão hidrofóbica, sem formar ligações covalentes entre si. Sabendo disso, a terminologia adotada aqui nessa aula será macronutrientes. Os macronutrientes fornecem nutrientes e calorias, essenciais para sustentar todas as funções fisiológicas do nosso corpo. Os carboidratos têm como principal função fornecer energia, especialmente para os eritrócitos, o encéfalo e os músculos. As gorduras, que são a maior fonte de energia, também atuam como componentes estruturais necessários em todas as células, protegendo os órgãos internos contra lesões e fornecendo nutrientes essenciais, como vitaminas lipossolúveis e ácidos graxos essenciais. As proteínas são fundamentais para a construção e reparação de tecidos, além de fornecer aminoácidos essenciais. Quando nos alimentamos, o processo de digestão quebra os macronutrientes em suas unidades básicas. Os carboidratos são digeridos a monossacarídeos, os lipídios são digeridos a ácidos graxos livres e colesterol, e as proteínas são digeridas a aminoácidos. A digestão permite que essas unidades básicas que compõem os macronutrientes sejam absorvidas pelo organismo. Uma vez dentro do nosso organismo, essas biomoléculas podem ser utilizadas para diversas funções. Elas podem servir como combustível, fornecendo energia para o organismo, ou podem ser degradadas ainda mais, extraindo todos os componentes necessários dessas moléculas. Além disso, as biomoléculas podem ser usadas para sintetizar novas moléculas essenciais para o funcionamento do nosso corpo. Por exemplo, os carboidratos e as gorduras podem ser armazenados como reservas de energia, enquanto as proteínas não são estocadas dessa forma, sendo utilizadas conforme a necessidade. Portanto, o que você precisa ter em mente é que, ao ingerirmos alimentos, estamos absorvendo tanto a energia quanto os elementos básicos presentes nesses nutrientes, que são essenciais para atender às nossas necessidades biológicas. Dessa forma, a gente se apropria de tudo aquilo que o alimento nos fornece. Em uma próxima aula, analisaremos em detalhe os carboidratos. Beijos, abraços e até!